Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é, novamente falando aqui sobre a cadeia de suprimentos, e hoje a gente vai falar um pouquinho, como eu prometi lá no Instagram, para as pessoas que ainda não têm muita experiência com a cadeia de suprimentos, não conhecem muito sobre ela e que estão ainda no início de sua vida empreendedora, ou seja, talvez aqueles que são MEI ou os que são pequenos microempresários. Eu acho que esse vídeo vai ser bem legal, porque ele vai falar, a gente vai falar aqui sobre alguns aspectos que, quando você observa o mercado brasileiro, quando a gente lê afirmações de que é, uma grande parte de empresas brasileiras não chegam até o seu segundo ano de vida, então a gente vê que tem aí uma defasagem certamente nas informações das pessoas. Muitas vezes a pessoa abre a empresa e acredita que daqui a 2 anos ela já vai estar rica. É claro, a gente não abre uma empresa para não fazer dinheiro. A gente abre a empresa porque a gente quer ganhar alguma coisa. Isso aí é bastante natural, inclusive, não há nada de errado nisso. Embora uma empresa tenha que estar a serviço da sociedade ali onde ela está localizada, ou seja, uma empresa é geradora de empregos, geradora de serviços e geradora de produtos. Para quê? Para servir aquela comunidade local e para servir, além dessa comunidade local, quando ela se expande, o entorno dela, outros estados, o país inteiro, e chegando até a se tornar uma empresa exportadora e se fazer presente em outros países, quem sabe. Então, esse é o objetivo da empresa, né? Suprir as demandas daquela sociedade através do serviço ou do produto que ela fornece, né? E isso aí a gente tem que ver que é algo muito importante, mas tem algo mais atrás disso. A empresa quer ter um ROI, ou seja, um retorno sobre o investimento. ROI vem do inglês, Return on Investment. Em português, como eu falei agora, retorno sobre o investimento. Para alcançar o ROI, existem muitas metodologias, mas a principal delas é levar o negócio de forma bastante racional. Então, o que eu preciso para isso? Né? Eu, nova empreendedora, o que eu vou precisar? Primeiro de tudo, antes de abrir uma empresa, a gente tem que fazer uma análise do mercado. A gente tem que conhecer a cadeia de suprimentos a qual essa empresa pertence. O que é a cadeia de suprimentos? A cadeia de suprimentos é aquela rede que se faz quando eu tenho o fornecedor, o produtor, ou seja, o fabricante, o distribuidor, a rede varejista, os pequenos varejistas e o consumidor final. Todos eles estão ali atrelados uns aos outros, eles são interdependentes e são intercomunicantes. O que quer dizer isso? De trás para frente, ou seja, do início para o final, do fornecedor de matérias-primas, de suprimentos, até o consumidor final, existe aí ligação, tá? O fornecedor de matéria-prima e de suprimentos, ele quer se ligar ao consumidor final, claro, porque de que adianta eu fornecer plástico se o consumidor não quer comprar nada de plástico? Depois, a indústria que está ali beneficiando o plástico, vai fazer copinho descartável. De que adianta eu fazer copinho descartável se as pessoas não querem comprar copinho descartável? De que adianta eu distribuir copinho descartável se em nenhum lugar vai ter quem
esteja disposto a comprar meus copinhos descartáveis? E o consumidor, será que ele não manda nenhuma informação? Todo mundo já sabe que ele não quer comprar copinho descartável, ele não está comprando, mas ele manda informação. Ele mostra o desejo dele, a disposição dele de comprar qualquer outra coisa. Ou seja, comprar copos de vidro, comprar copos de acrílico, comprar canecas de lata, algo assim. Então, essa comunicação é muito importante e isso é um elo logístico. A logística, segundo Ballou, Ronald Ballou, né, um dos principais escritores sobre logística no mundo, ele diz que a logística são os elos da cadeia de suprimentos. Por que isso? Porque é a logística que faz essa montagem, essa cadeia, né? A logística ela leva informação, ela leva produto, ela cuida dos estoques, ela, através do PPCP, ela gera as informações para a produção, quando produzir, que cor produzir, quais as tintas que vai ter, quais os materiais que estarão envolvidos ali em cada tempo e quantidade. Então, a logística faz essas coisas, ela cuida dos clientes, porque não é que ela vai lá falar com o cliente, mas a logística se preocupa em manter os clientes cadastrados. Para que isso? Para que eu possa falar com o cliente, para que eu possa encaminhar meu produto, para que eu possa fornecer preços para o cliente, para que eu, cliente, possa resolver de qual fornecedor eu vou comprar qualquer coisa. Então, por isso ela é elo, ela transporta, então ela conecta aqui um com o outro, ela mantém cadastros, ela coleta dados, então através da logística eu posso saber aqui na minha fábrica o que o meu cliente está achando do meu produto. E isso vai ser muito importante para o meu ROI, para o meu retorno sobre o meu investimento, para eu saber se os estoques que eu estou adquirindo são aqueles que realmente vão me permitir beneficiar aí um produto que atenda às necessidades dos clientes. Porque não adianta nada eu criar um produto lindo que não atende à necessidade do cliente, né? O cliente não vai comprar e eu vou falir. E para eu ter certeza de que esse retorno sobre o investimento realmente virá, eu preciso, como em tudo que tem logística, eu preciso ter programação de compras, programação de quantidade de estoques, programação de tempos de produção, programação de quando enviar meus estoques, dos veículos que eu vou precisar para eu poder contratar uma transportadora, programação de quantidades a serem produzidas, de tempo de produção das minhas máquinas, quanto tempo eu levo para ligar cada máquina, para modificar o modelo do que eu estou produzindo, o que eu vou ter que fazer lá na máquina para ela conseguir fazer isso. Preciso saber quanto cada cliente gostaria de receber, em que momento, em que tempos. Preciso saber quando comprar, porque se eu for comprar o produto em cima da hora, o meu fornecedor ele não vai conseguir me fornecer o produto, não vai dar tempo, ele não vai ter tempo de selecionar aquelas minhas compras, negociar comigo valores, tempo de entrega, contratar o transporte. Então isso é muito importante, eu preciso dessas informações. Sem elas é impossível ter um retorno sobre qualquer investimento. E, por exemplo, quando a gente fala de estoques, a gente sabe que estoque é o capital que eu investi. E se eu investi esse capital agora, eu não posso simplesmente tratar esse estoque de qualquer jeito, porque ele está significando o capital da minha empresa. É esse valor que eu vou utilizar para
multiplicar e transformando matéria-prima e insumo e esforço e conhecimento em produto final, e esse produto final é o que vai multiplicar então o dinheiro que eu investi, né? E isso é naturalmente muito, muito importante conhecer, porque isso é a única garantia que eu tenho de que o meu negócio realmente vai conseguir funcionar. O retorno sobre o investimento, que é tão almejado, ele em qualquer empresa estará ligado, se for principalmente uma empresa industrial, uma empresa que tenha estoques, e quase toda empresa tem algum estoque, ele vai estar ligado ao estoque. E o estoque capital, é valor agregado da empresa, é aquilo que eu transformo, não é verdade? Eu preciso estar preparado para saber qual é o melhor momento de comprar aquele estoque, qual é a melhor forma de comprar esse estoque, quando eu devo comprar. Eu vou produzir um bloquinho, né? Vou produzir um bloquinho, então eu preciso saber quando eu devo comprar o papel, porque quando eu vou produzir esse bloco, quando eu vou produzir blocos com mais ou com menos folhas, quando eu vou conseguir receber esse produto, quanto tempo vai durar. Veja, muita coisa gira em torno do tempo, não apenas do valor financeiro que eu vou pagar pelo estoque e que eu vou cobrar pelo produto pronto, mas principalmente do tempo. Desde que você se deu conta das coisas, que você ouve dizer que tempo é dinheiro. E o tempo na sua produção ou na sua venda lá na sua loja de varejo, ele vai determinar se as coisas vão bem ou não. Você conseguir calcular legal quando comprar, quando vender, o que comprar, o que vender em que momento, como fazer essas coisas. Isso é muito importante. E com planejamento, utilizando um sistema, sistemas são muito caros. Uma empresa iniciante, ela não tem certamente essa necessidade, na maioria dos casos, de adquirir um sistema. Mas ela precisa de auxílio da tecnologia para poder funcionar. Então, o que eu vou usar? Eu vou usar o Excel, eu vou usar um dashboard, eu vou usar um BI. BI é assim, digamos, uma comparação grotesca talvez, mas eu quando comecei a aprender a usar o BI, eu achava assim, pô, isso aqui é um tremendo de um Excel, né? O Excel dos sonhos. Então dá pra gente dizer que o BI, ele tem, porque ele tem mesmo as funções do Excel, só que ele me dá um mundo de possibilidades para que eu possa gerenciar e controlar melhor a minha empresa. Claro, você precisa aprender a lidar com essas ferramentas, mas aí na internet você vai encontrar pessoas que são muito boas na utilização dessas ferramentas e que estão ensinando isso. Inclusive tem gente ensinando isso daí gratuitamente. Você pode aproveitar ou fazer um curso, também é indicado. O Excel é inclusive autoexplicativo, o BI também é um pouco autoexplicativo, mas você vai precisar treinar. Você vai precisar treinar e você já pode começar a treinar aí com os números mesmo da sua empresa, gerando os indicadores. Indicador é aquele valor numérico que mostra para você como a sua empresa está indo. Você vai procurar, não estou entregando legal, meus clientes estão reclamando que a minha entrega não está chegando na hora, onde está o meu problema? Então você vai ver lá, foi a transportadora está chegando atrasada, mas eu estou liberando o transporte aqui corretamente? Quantas vezes eu errei isso? Quantas vezes eu mandei o produto errado? Quantas vezes eu mandei faltando produto ou sobrando produto?
ou produto mal etiquetado, ou nota fiscal que não foi emitida conforme. E tudo isso vai gerar indicadores. Pô, mas tu só falou de erro. É verdade, quando eu gero indicadores, eu não estou buscando o meu sucesso, sabe? Eu estou buscando os meus erros para alcançar o sucesso. Os indicadores eles vão me mostrar todos os meus erros, né? Ah, mas o meu indicador está em 80% de satisfação. 80% é pouco, né? Hoje, atualmente, as empresas elas estão aí fornecendo 97% de satisfação ao cliente. Veja, então eu tenho direito de errar 3%, né? E já estou dizendo que isso aí não agrada muito. Quanto menos errar, melhor. Tem os contratos até trazem uma cláusula aí dizendo quantas vezes você pode entregar errado ou quantos por cento serão tolerados pelo cliente. E isso é muito importante, porque isso vai afetar diretamente o teu ROI, o teu retorno sobre o investimento. E você quer ter retorno. Então você precisa controlar, você precisa verificar se seus estoques vão faltar ou se vão sobrar. Porque se sobrar, vai acabar encalhando, vai acabar perdendo a validade, vai acabar variando. Alguma coisa que não é legal é ter estoque demais. Por quê? Porque depois ninguém compra e você fica lá com aquilo. Perde a validade, entra em obsolescência, ou seja, ninguém mais se interessa por aquilo. Não acontece. Moda é altamente perecível, tecnologia é altamente perecível. Então veja, você não pode ter estoque sobrando. Até porque esse estoque que está sobrando, vê bem, ele está ocupando o espaço de algum outro estoque que você pode estar necessitando. Então vamos se ligar nessa, porque isso é importante. Tem o outro lado, você não pode ter estoque de menos, porque eu sou cliente. Aí eu chego lá para comprar um fone de ouvido. Fone de ouvido, mas eu quero um fone de ouvido muito bom, excelente, tá? E aí você me mostra 3 fones de ouvido lá na sua loja. Aí eu falo assim, pô, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse. Nenhum deles tá dando conta. Fica ruim o som, eu não consigo ouvir, ou fica muito baixo, ou fica muito grave, ou fica muito isso. Mas tem essa marca aqui que eu queria. Você tem esse? Aí você fala assim, pô, vou ficar te devendo, meu amigo. Esse exatamente eu não tenho mais. Acabou semana passada. Acabou. E aqueles outros 3 que você tem, ele não gosta. E se um não gosta, possivelmente mais outro não vai gostar. E aí você fala assim para o cliente, olha, mas daqui a 5 dias está chegando. Aí o cliente fala, pô, mas eu estou estudando e eu preciso do fone de ouvido hoje, agora. Aí você fica com a cara triste, porque você já sabe que ele vai ali na loja da esquina e vai comprar o fone dele ali na loja da esquina que tem aquele fone que você não tem, porque você calculou mal e deixou acabar e ficou sem cobertura de estoque, não sobrou nenhum para garantir a sua venda. Então isso é ruim, isso derruba o seu ROI, o seu retorno sobre o investimento. Pô, mas eu nem comprei o estoque. Pois é, você nem comprou o estoque, mas você comprou outros 3 que não venderam. E isso não te trouxe lucro. Isso significa que o seu capital que está ali nas prateleiras, ele não está legal. Você precisa averiguar o que está acontecendo. Você precisa manter seus controles para saber se estoque que sai muito, ele gira 50 unidades por dia. Esse outro aqui, mas esse outro daqui, ele gira 300 unidades por dia. Você tem que ver onde você vai investir. A cadeia de suprimentos, ela funciona de tal forma que ela intenciona satisfazer o cliente. Então, ela está sempre ali em busca de ter a quantidade certa, na hora certa e a preço justo, premissa da logística. Na hora em que
falta alguma coisa para alguma empresa que eu forneço o produto, eu quebrei essa cadeia, eu quebrei o elo ali, faltou, eu não consegui entregar. E agora essa empresa, que por sua vez tem seus outros clientes, ela não poderá vender. Então, essa integração, essa passagem de informação, esse acompanhamento dos acontecimentos dentro da sua empresa, porque você faz parte dessa cadeia, ele é muito importante. Você tem que saber se o teu fornecedor de matéria-prima, no caso você seja um fabricante de alguma coisa, se ele tem condições de entregar aquela matéria-prima para você naqueles tempos que você contratou com ele. Você tem que saber se ele tem competência para produzir algo de excelência para que você consiga produzir um produto muito bom, conforme você disse para o seu cliente que ia produzir e entregar para ele. Então, cada um tem uma responsabilidade dentro da cadeia de suprimentos. Até aquele que fornece saco de lixo, por exemplo, uma coisa tão banal, não é isso? Mas se faltar saco de lixo, o que você vai fazer com as sobras, com os restos, com os rejeitos? Porque é lixo, talvez, mas é talvez. Você hoje vende lixo, não é verdade? Aquilo que era lixo ontem, hoje é matéria-prima para alguma outra indústria. Então a gente tem que prestar atenção, porque senão o ROI vai ser afetado e a cadeia de suprimentos será quebrada. No momento em que eu não atendo o cliente, eu acabo de derrubar a cadeia de suprimentos, porque aquele cliente me abandona e agora eu não compro mais do meu fornecedor, a transportadora que fazia o transporte também cai, aquela empresa que cuidava da limpeza da minha fábrica também cai, porque eu não tenho mais cliente e agora eu não vou mais pagar. Eu tenho alguns desempregados, porque eu não posso manter os meus funcionários, e isso vai acontecendo de mim para trás também com os outros. E isso é a cadeia de suprimentos. E todos nós estamos inseridos dentro de alguma cadeia de suprimentos. Nós precisamos então controlar nosso negócio, fazer excelentes planejamentos ao longo dos tempos para compreender como nós estamos indo. Antes de determinar que um produto não é bom, a gente precisa examinar o comportamento dele ao longo de pelo menos, no mínimo aí, se o seu produto é um produto relâmpago, né, vamos dizer, é um ano. Por quê? Porque ele pode ser um produto que vai vender de janeiro a março, ou ele pode ser um produto que vai vender de julho a setembro. Então, eu tenho primeiro, enquanto produtor ou comerciante, que ter uma reserva para poder manter a minha empresa nos momentos de início, né? Quando eu falei com vocês assim que existe uma pesquisa que diz que a maioria das empresas brasileiras antes do segundo ano já entrou em falência. Isso é especialmente triste porque a gente sabe que antes do quinto ano não dá para dizer que eu tive sucesso. E aí, antes mesmo de eu ter tido ou não sucesso, a empresa já faliu. Não pode. Faltou planejamento. Faltou averiguar se o mercado consegue absorver seu produto, se o mercado consegue absorver mais uma empresa fabricando aquele produto. Faltou verificar qual é o preço praticado, qual é o preço que os consumidores aceitam pagar, quanto custa o fornecimento. Fornecimento é da compra para mim. Quanto custa para produzir aquela matéria-prima, para fazer chegar até mim aquela matéria-prima, quantas pessoas realmente compram aquele produto, qual o poder de compra daquelas pessoas, existe poder de compra,
ou é um momento difícil lá naquele lugar onde eu estou vendendo meu produto. Essas coisas a gente precisa ir analisando, avaliando, anotando e vendo, mesmo depois da empresa estabelecida, verificando para saber se a realidade não está mudando. Então, os indicadores que eu vou construindo enquanto eu vou fazendo o controle de quanto custa, quanto eu gasto, quanto tempo leva, quanto tempo eu preciso desde o pedido até receber para colocar aquele produto à disposição, quanto tempo leva para pedir, quanto tempo leva para eu receber aquele produto, quanto tempo leva para eu, na recepção física do produto, ou seja, quando o produto chega, para eu contar, para eu conferir, para eu colocar na prateleira, quanto tempo dura tudo isso? Quanto vai custar todas essas operações? Essas coisas têm que ser controladas. Então, para a gente compreender que a cadeia de suprimentos ela pode trazer grandes vantagens, a gente tem antes que compreender que controles e planejamento trazem vantagens enormes. Se eu começo fazendo controles, se eu começo fazendo planejamento, se eu inicio aí a minha empresa verificando como está o mercado, vai ser melhor. Valeu? Então, para não estender demais o vídeo, a gente para aqui e depois a gente continua essa conversa, que é para você ficar cada vez mais firme, solidificando a sua empresa dentro da sua cadeia de suprimentos. Até a próxima!